Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui de volta para dar continuidade às nossas reflexões acerca da história do Robert Fisher, o cavaleiro preso na armadura. Muito obrigado para você que nos acompanha até aqui, que tem assistido os vídeos anteriores. E hoje nós vamos adentrar um pouco mais nessa fábula e vamos tematizar esse conflito da vida, que é viver entre a aparência, o que é superficial, e uma vida que chegue à essência, né, que se aproxime da verdade. Então nós vamos ver na história do nosso personagem principal, do cavaleiro, como que ele vive esse conflito, e nós vamos fazendo a nossa autorreflexão, né, de como que nós vivemos as situações da vida, se nós temos despendido muita energia numa sustentação de imagem, na sustentação da nossa aparência, perdidos no que nos é demandado pela vida social, ou se nós temos conseguido reservar corretamente o tempo e o olhar para o que é essencial em nós, o que é essencial nas pessoas, o que é essencial na vida. Então, vou, seguindo a nossa dinâmica dos vídeos anteriores, vou fazer uma breve leitura, né, do texto original do Robert Fisher, porque o texto ele é terapêutico e eu faço questão de lê-lo como forma de lhe incentivar também, de lhe motivar a ter o contato com esse texto, que ele é muito rico e eu confesso ser incapaz de tirar desse texto toda a riqueza que ele tem. Então, cabe a cada um ter esse contato com o texto e fazer sua autorreflexão, e você vai encontrar muitas riquezas aqui para a sua vida. Então, eu trago uma passagem da história, né, da fábula do cavaleiro preso na armadura, em que esse cavaleiro se encontra com o rei, né, e ele fica muito surpreso de saber que o rei está nessa jornada para se libertar, para se autoconhecer. E aí o texto diz assim: Subitamente, o cavaleiro foi surpreendido pelo som de uma voz familiar vinda de trás dele. Olá, cavaleiro! O cavaleiro se virou e ficou espantado ao ver o rei aproximando-se dele, vindo de um canto mais afastado da sala. Rei, disse ofegante, não o tinha percebido. O que o senhor faz aqui? O mesmo que você, cavaleiro, procurando a porta. O cavaleiro olhou à volta novamente e disse: Não vejo porta nenhuma. Não é possível ver até que se compreenda, explicou o rei. Quando você compreender o que há nesta sala, será capaz de ver a porta que lhe conduz à sala seguinte. Sinceramente, espero que sim, rei, disse o cavaleiro. Estou surpreso de vê-lo aqui. Ouvi falar que o senhor estava numa cruzada. É isso que eu digo sempre que viajo pelo caminho da verdade, explicou o rei. É mais fácil para os meus súditos entenderem. O cavaleiro parecia intrigado. Todos entendem as cruzadas, disse o rei, mas muito poucos entendem a verdade. Sim, concordou o cavaleiro. Eu mesmo não estaria nesse caminho se não estivesse aprisionado nessa armadura. A maioria de nós está aprisionada no interior de uma armadura, declarou o rei. O que o senhor quer dizer? Perguntou o cavaleiro. Nós levantamos barreiras para proteger quem pensamos ser. Então, um dia, ficamos presos atrás dessas barreiras e não conseguimos mais sair. Nunca pensei que fosse um ser aprisionado, rei. O senhor é tão sábio, disse o cavaleiro. O rei riu, pesaroso. Tenho sabedoria suficiente para compreender quando estou aprisionado e retornar aqui, para aprender mais sobre mim. O cavaleiro sentia-se imensamente encorajado, pensando que o rei talvez pudesse lhe mostrar o caminho. Diga, disse o cavaleiro, seu rosto se iluminando. Será que não podemos atravessar juntos o castelo?
Assim não estaremos tão sozinhos. O rei balançou a cabeça, dizendo: Certa vez tentei isso. É verdade que meus companheiros e eu não estávamos sozinhos, porque falávamos constantemente. Mas quando se fala, é impossível ver a porta para sair desta sala. Talvez pudéssemos apenas andar juntos em silêncio, sugeriu o cavaleiro. Não lhe agradava pensar que teria que vagar sozinho pelo castelo do silêncio. O rei balançou a cabeça novamente, dessa vez com mais força. Não, já tentei isso também. O vazio se tornou menos doloroso, mas ainda assim eu não conseguia ver a porta para sair desta sala. O cavaleiro protestou. Mas se o senhor não estava falando, ficar em silêncio significa mais do que não falar, disse o rei. Descobri que quando estava com alguém, mostrava apenas a minha melhor imagem. Não deixava as barreiras cederem e não permitia que nem eu e nem a outra pessoa víssemos o que eu estava tentando esconder. Eu não compreendo, disse o cavaleiro. Você compreenderá, replicou o rei, depois de permanecer aqui por um tempo suficiente. É preciso ficar sozinho para deixar a armadura cair. Então, esse diálogo é um diálogo do cavaleiro, que é o personagem principal, com o personagem que seria uma representação maior daquela sociedade, com o personagem que detinha mais poder, né, hierarquicamente superior, o rei. E o rei realiza esse diálogo mostrando para o cavaleiro o que realmente importa na vida, né? Que esse mundo de aparência, esse mundo de poderes ilusórios não era o mais relevante para ele, né? Então isso nos faz refletir bastante, né, sobre como nós caminhamos. E o rei, quando ele dialoga com o cavaleiro, ele diz que para que o cavaleiro atravesse o castelo do silêncio, consiga sair daquela sala escura e um tanto silenciosa onde ele se encontra, e encontrar a porta de saída, ele precisava antes compreender. E aí eu proponho aqui uma reflexão acerca do que seria compreender, o que o rei sugeria naquele momento ao cavaleiro. E diria que na vida nós podemos viver em função de julgamentos ou em função da compreensão. Quando nós olhamos para alguém, para uma situação, nós podemos julgar o que acontece, e quando nós julgamos, nós fazemos uso da nossa bagagem intelectual, dos conhecimentos que nós temos, dos nossos valores, e nós imprimimos uma imagem sobre o outro. Então, a imagem construída é uma imagem que sai de dentro de nós, da nossa bagagem, e é impressa sobre o outro, sobre a situação. Isso é julgar. E o rei fala que é importante compreender. Compreender é diferente de julgar, porque quando se compreende, nós silenciamos os nossos valores, nós silenciamos as nossas ideias, nós silenciamos o nosso julgamento para ouvir, para observar, para abstrair do outro, da situação, o que ali está sendo revelado, o que ali está sendo apresentado para nós. Então, compreender é trazer algo novo, de fora para dentro. Julgar é simplesmente expressar o que está dentro de nós, emitir algo de dentro para fora. Esse exercício de compreender vai nos permitir alterar a nossa bagagem, acrescentar algo mais, porque algo se revela e passa a fazer parte da nossa bagagem, se soma ao que nós já entendemos da vida, aos conhecimentos que nós já temos, e eu diria até que compreender nos transforma, porque nós éramos uns e com esse conteúdo novo nos tornamos outros, maiores. E quando levamos a vida simplesmente a julgar e sem compreender,
nós permanecemos os mesmos, somente aqueles que julgam, né? Que emitem pareceres, que constroem de uma forma até autoritária um conceito ou um preconceito, uma imagem imposta sobre o outro, sobre as situações. Eu acho isso assim crucial para nós repensarmos as nossas percepções, como que a gente lida com a vida, como que a gente se relaciona com os outros, com as situações e como nos relacionamos conosco mesmo, porque nós podemos ser julgadores de nós próprios, sustentando ideias inalteráveis de quem nós somos, ou nós podemos passar a nos olhar de um modo compreensivo, tentando atingir conteúdos novos, né? Elementos novos sobre quem nós realmente somos. Então, a compreensão, sobretudo a compreensão de si, é muito mais relevante do que o julgamento de si. E essa compreensão é fundamental na nossa jornada de autoconhecimento. Diria que essa é a grande chamada, né, que o personagem do rei faz ao cavaleiro nessa história. E o rei, né, num dado momento, diz ao cavaleiro por que que ele fala para os seus súditos, para as pessoas do reino, né? Os súditos não seriam apenas as pessoas simples, né? Mas as pessoas da corte e também os populares, todos do reino, são súditos do rei. E o rei diz que a maioria, né, dos súditos jamais compreenderiam a verdade. Então, ali naquele momento, ele preferia dizer que estava indo a uma cruzada, porque as pessoas ou compreenderiam melhor se ele justificasse que se ausentava do reino para estar em cruzada. E aí a pergunta para nós é qual? Nós, na nossa vida, nós estamos mais às cruzadas ou à busca da verdade? Nós estamos mais preocupados se somos maiores que os outros, se somos melhores que os outros, nas lutas que deveríamos travar para vencer os outros, para conquistar um lugar de destaque em sociedade, para que nós sejamos admirados e aplaudidos pelos outros, e então nós fazemos batalhas e cruzadas para atingir esse fim, ou nós estamos na sintonia da busca da verdade. São, são movimentos diferentes. Então, esse movimento por vencer o outro, por estar acima do outro, por se destacar na convivência com os outros, são movimentos egóicos. Né? É o nosso ego é, buscando inflar-se, buscando se fazer maior que os outros. Então, para quem vive nessa sintonia, vive permanentemente em cruzadas. Então, o rei, na história, diz que os súditos entendem muito mais as cruzadas do que a busca da verdade, como quem diz que a maioria das pessoas estão mais afinadas, compreendem melhor o que é lutar, o que é duelar, conflitar com os outros, a fim de se mostrar mais forte, mais poderoso, do que estão a uma sintonia da busca da verdade. Porque na busca da verdade, a gente vai precisar de outras posturas. E essas posturas são de silenciar. A gente não sente necessidade de se justificar. A gente simplesmente ouve, a gente evita julgar, a gente busca compreender, saber verdadeiramente o que está sendo dito. A gente não se precipita em fechar um pensamento, um julgamento, uma impressão. Nós somos mais observadores, nós damos oportunidade para que o outro fale, para que o outro se manifeste, porque é isso que vai nos permitir compreendê-lo. Então, são posturas um tanto mais amenas, né, do ponto de vista de uma imposição mais egóica, né, de pessoas é, socialmente altivas, né, que mostram autoridade, que são supostamente empoderadas. Sabemos que socialmente essa imagem é mais valorizada e muitas pessoas se perdem
na sustentação dessa imagem para serem melhor aceitos, para serem elogiados. Quando a gente tem mais paz, mais sabedoria, evitando essas posturas um pouco mais duras, um pouco mais impositivas, e nos fazendo mais acolhedores, melhores ouvintes, desejando compreender com o outro, vendo no outro um valor, algo a ser revelado, algo que se acrescente a nós. Então eu não preciso jantar ninguém, eu não preciso derrubar ninguém, eu não preciso estar sobre ninguém. Eu convivo com os outros, somos todos aprendizes. Ora, eu tenho algo a dizer para ser acrescentado ao outro, e eu vejo naturalmente no outro que ele traz algo que me acrescenta. E nós estamos lado a lado, vivendo num sistema de mais colaboração e menos em competição. Né? Então, acho que esse caminho nos permite nos educarmos, educar o nosso ego para laços de convivência mais saudáveis que nos oportunizem crescer mais e vivermos em paz. O rei é questionado pelo cavaleiro do porquê que ele estaria ali se ele já era sentido por todos como uma pessoa sábia. Então, ele não deveria estar percorrendo o caminho da verdade, não deveria estar visitando aquele castelo do conhecimento. O rei explica para o cavaleiro que a sabedoria que ele tem lhe permite perceber os momentos em que ele precisa se retirar da vida, se recolher e buscar estar naquele silêncio, tentando compreender melhor quem ele realmente é, o que é essencial na vida, qual é o seu eu essencial, qual é a sua essência. Então, isso nos diz ainda que todas as pessoas são convidadas a fazer esse movimento de autoconhecimento. Todas as pessoas estão nessa busca permanentemente. Alguns mais atentos e conscientes dessa busca de si próprios, e outras pessoas fazem esse movimento de um modo não tão consciente, às vezes resistindo, reclamando, mas a vida nos empurra para frente. Mesmo que involuntariamente, todos estarão nesse movimento da vida, onde a cada dia, a cada experiência, nós vamos percebendo um pouco mais de quem nós realmente somos. E aí, o rei diz pro cavaleiro que todos construímos barreiras para nos protegermos. E num dado momento, essas barreiras acabam sendo empecilhos para que nós nos movimentemos. A gente não consegue mais transcender essas barreiras. E aqui cabe frisar que realmente nós precisamos ter nosso sistema de defesa. A vida oferece riscos. Nós não podemos nos expor em nossas vulnerabilidades aos outros, às situações, de uma forma ingênua. Então, a necessidade de proteção é real. Todos nós, para vivermos saudáveis e para sermos felizes, nós precisamos cultivar essa necessidade de nos protegermos, de colocar algumas barreiras, de colocar alguns limites àqueles que poderão querer nos atropelar, algumas situações que se manifestam de forma avassaladora, a gente precisa se proteger. No entanto, o problema se instala quando essas proteções que nós criamos, essas armaduras que nós usamos para nos protegermos, elas são tão excessivas, a gente se dedica quase que exclusivamente à sustentação dessa proteção, dessa armadura. A gente despende tanta energia para manter essa proteção e essa armadura que nos falta força para fazer um caminho, uma caminhada mais para dentro. Nos falta força e entendimento de quem nós realmente somos num dado momento, porque a gente acaba se confundindo com as barreiras que nós criamos. A gente acaba se confundindo com as armaduras que nós criamos. Então, aí está o perigo, né? Acho que o Renato Russo, ele diz muito bem para a gente, de uma forma bem mais clara, em sua canção, que
nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. Então, às vezes, a gente julga que a nossa família quer nos destruir. Nós julgamos que o nosso ambiente profissional é um ambiente que quer nos devorar, que quer nos consumir. A gente julga que algumas pessoas queiram o nosso mal. E, por vezes, essas impressões negativas dos ambientes e das pessoas, elas resultam tão somente da nossa insegurança, dos nossos medos. Quando a gente se conhece, quando a gente se fortalece, certamente o que antes nós víamos como uma ameaça, a gente passa a ver de uma outra forma, mais acolhedora, sem enxergar riscos. Então, é importante que a gente reflita se onde nós vemos perigo, se esses perigos são reais ou se eles resultam tão somente de uma insegurança, né, de medos que nós precisamos superar. Pessoas que vivem sem medo, pessoas corajosas, pessoas que reconhecem o seu próprio potencial, certamente elas veem muito menos monstros na vida. O cavaleiro preso na armadura provavelmente matava dragões que eram resultado fruto só da sua imaginação, né? Porque ele era uma pessoa que não se conhecia, ele era alguém superficial, ele vivia em função dos aplausos, do reconhecimento dos outros. Então, ele demonstra durante toda a fábula que ele tem muitos medos, que ele é muito inseguro. Então, é proporcionalmente direto. Quanto mais medos, quanto mais insegurança, mais monstros nós vemos. Quanto mais seguros de quem nós somos, quanto mais reconhecemos o nosso potencial, quanto mais nos aproximamos do nosso eu verdadeiro, da nossa essência, menos perigo a gente enxerga nas situações dos outros, menos monstros nós vemos, menos dragões nós enxergaremos a serem combatidos, a serem mortos. Menos necessidade nós sentiremos de usar armaduras, de eliminar pessoas. Nesse sentido, o rei diz ainda ao cavaleiro que todos vivem aprisionados em algum tipo de armadura. Ou melhor, a maioria das pessoas vive aprisionada em algum tipo de armadura. E aí isso nos faz pensar, né, qual seria a nossa armadura? Onde que o Exivandro se coloca com uma dureza desnecessária? Onde que ele é, é frio? Onde que ele é pesado? Né? São todas características de uma armadura de ferro. Né? A frieza, a dureza, a insensibilidade, a inflexibilidade. Onde que eu estaria manifestando essas características? Onde estão as minhas armaduras? Se eu não as percebo, eu não tenho como removê-las. E é muito relevante que cada um de nós faça essa autorreflexão, porque esse olhar é para todos nós. Essa busca de se libertar de armadura, como o rei diz, é, em certa medida, para todos. É para a maioria das pessoas. Talvez alguém já viva de uma forma a usar suas armaduras de um modo pertinente, de usar sua armadura ocasionalmente, em situações e diante de pessoas que realmente apresentem ameaça. Mas aí, passado o instante em que o uso da armadura se fez necessário, a pessoa remove essa armadura e volta a viver sem ela. Então, essas pessoas não vivem aprisionadas. Viver aprisionado é se perder num padrão de rigidez, é ter a mão pesada, é ter insensibilidade em situações, circunstâncias em que isso não se faz necessário, né? Em que a gente poderia estar muito mais aberto, muito mais à vontade. Então há a diferença entre ter mecanismos de autoproteção e se perder no uso das armaduras e colocar proteção quando ela se faz desnecessária. Outro ensinamento dessa história
né, desse diálogo do cavaleiro com o rei, é quando o cavaleiro insiste com o rei para eles percorrerem o caminho da verdade juntos. Ele encontraria a sua segurança percorrendo o caminho da verdade acompanhado de alguém. E o rei resiste, né? O rei já passou por essa etapa. O rei já tentou percorrer o caminho da verdade acompanhado de alguém. E explica para ele que é necessário percorrer o caminho sozinho. Vemos no cavaleiro, mais uma vez, a manifestação de um padrão em que ele acredita que a sua força, a sua coragem, a sua capacidade depende muito de algo ou alguém externo. O cavaleiro só é bravo se ele estiver com a armadura. Então, a força dele, em grande medida, vem do uso da armadura. Ou então, para percorrer o caminho da verdade, ele sente a necessidade de ter alguém para caminhar com ele. Ele não se sente capaz de caminhar sozinho. E o rei diz o contrário, que é necessário caminhar sozinho, é necessário estar em silêncio, é necessário que se isole, que se retire, que se distancie dos outros e que se permaneça em silêncio para que as armaduras venham a cair. E aí nós nos perguntamos, né, quantas e quantas vezes nós não também depositamos o nosso sucesso, o nosso desenvolvimento, a nossa capacidade de melhor desempenho, ou até a nossa capacidade de viver, a gente pede que haja alguém do nosso lado. E a gente só vai se sentir confortável e com essas habilidades se nós estivermos acompanhados. Podemos estar num estilo de vida em que um homem só se sinta respeitado socialmente, bem posicionado socialmente, confortável para a vida social, se ele tiver uma esposa ou uma esposa com determinadas características. Esse homem é inseguro porque a força dele de viver, a razão dele de viver está depositada na existência de uma companheira. Um companheiro também pode desejar um outro companheiro ou uma companheira achar que tem que ter um homem que seja trabalhador e que tenha determinados status. São situações diversas em que a pessoa deposita a sua força no outro. Alguém pode dizer ainda, eu preciso da minha mãe. No dia que a minha mãe não estiver mais nesse plano, no dia que a minha mãe não estiver mais comigo, eu não sei como que eu vou viver. Também aqui, nesse exemplo, a gente vê alguém que sustenta a sua força na existência de um outro. Então, o apego afetivo, a necessidade de possuir alguém, de ter a posse sobre alguém, de estar ligado a alguém, é o que garante força para algumas pessoas. Essa força é uma força ilusória. Nós nunca teremos alguém conosco permanentemente, para sempre. Então, haveremos de desenvolver essa capacidade de descobrirmos o nosso próprio potencial, a nossa própria força. Isso não quer dizer que nós sejamos pessoas indiferentes à convivência com os outros, que nós não amemos a ninguém. Amará de verdade quem reconhecer o seu valor, quem amar a si próprio, quem estiver suficientemente forte, seguro de si, tendo clareza das suas potencialidades, essa pessoa amará melhor a sua mãe, aos seus filhos, ao seu companheiro, à sua companheira, porque é um amor na segurança, é um amor na serenidade, é um amor onde você reconhece a sua força, a sua capacidade. Esses relacionamentos serão mais saudáveis. Então, pessoas que vivem com medo de perder o outro nunca têm paz. Então, o caminho da verdade, ele nos leva a nos encontrarmos com a verdade sobre nós. O caminho da verdade nos aproxima de um empoderamento,
né, de um reconhecimento de quem nós verdadeiramente somos, e é preciso estar sozinho, é necessário se desapegar dos outros para reconhecermos quem nós realmente somos. Nós não somos sombras de ninguém e ninguém nasceu para ser sombra nossa. Cada pessoa precisa reconhecer o seu valor para que exista qualidade nos relacionamentos que essas pessoas vão estabelecer. Perdidos de nós mesmos, o que é que nós vamos fazer na vida dos outros? Será que nós vamos viver um amor de verdade? Ou nós vamos viver um amor patológico? Nós vamos viver o ciúme, nós vamos viver a posse, nós vamos viver um medo permanente de não termos mais alguém do nosso lado. Será que a gente vai ser feliz de verdade? Então existe uma possibilidade de um amor mais profundo e mais realizador quando nós nos amamos, quando nós descobrimos o nosso valor e nos aproximamos de alguém para trocas, né? E não para sermos dependentes de ninguém e nem para fazer ninguém dependente nosso. O nosso crescimento humano, ele aponta para a autonomia. Todos nós precisamos ser seres autônomos. E como autônomos, nós podemos estar ao lado dos outros sem cultivar relações de dependência. A dependência nunca é positiva na vida de ninguém. Não é bom depender de drogas, não é bom depender de posses, não é bom depender de outras pessoas para que sejamos felizes. Nós trazemos essa capacidade de nos fazermos felizes e, estando felizes, certamente seremos capazes também de fazermos outras pessoas felizes. Mas se nós não temos essa capacidade, se nós não descobrimos essa capacidade de nos fazermos felizes, dificilmente faremos qualquer pessoa feliz. Né? Então, eu acho essa passagem da história assim muito relevante, né? Um convite para que a gente tenha esse foco, para que a gente desenhe o nosso caminho como sendo um caminho para o encontro com nós mesmos, um encontro para dentro, né? Uma caminhada para dentro de nós, porque isso vai nos fortalecer verdadeiramente e nós não vamos viver em função de uma vida superficial, uma vida de imagem. Nós não vamos despender tanta energia e tanto esforço para construir algo que seja simplesmente aparente e superficial, mas nós estaremos a serviço de algo que é essencial. E, para finalizar, né, nosso encontro de hoje, eu quero apresentar uma obra maravilhosa, né, da Teresa d'Ávila, né, Santa Teresa d'Ávila, que escreveu esse livro há 400 anos atrás. Quem quiser refletir um pouco mais sobre o caminho da verdade e o encontro com os castelos, a Teresa d'Ávila, ela constrói aqui nesse livro uma imagem de que nós somos um castelo e que nós podemos estar quase dentro do castelo, à margem dele. Adentrando o castelo, nós poderemos estar num cômodo muito próximo da entrada, ou nós poderemos estar num cômodo mais dentro do castelo, e conforme a gente vai se trabalhando através das reflexões, dos exercícios que ela propõe aqui nessa obra, ela diz que todos nós caminhamos para que um dia, finalmente, nós nos encontremos com o cômodo central desse castelo. Uma região mais profunda dentro de nós mesmos, onde nós veremos luz, amorosidade, leveza. E ela diz que é um encontro conosco mesmo, com a verdade sobre nós, e é um encontro com Deus. Então, como seres divinos que nós somos, imagem e semelhança de Deus, todos nós realmente caminhamos, nos desenvolvemos, vamos nos conhecendo, conhecendo a verdade sobre nós, até que um dia a gente realmente viva esse encontro no nosso mais íntimo, no nosso ser mais profundo, que é o encontro com essa amorosidade toda, né, com essa luz. É claro que a Teresa d'Ávila, como teóloga, como freira, ela põe um sentido espiritual maior, né, nessa contribuição que ela nos apresenta nesse livro, mas esse livro ele é um livro que tem uma psicologia.
ele é um livro que traz ensinamentos. Não é à toa que a Teresa d'Ávila se tornou a primeira santa doutora da igreja, né? A primeira mulher a produzir teologia dentro da igreja. E a Teresa d'Ávila, nessa sintonia profunda com a verdade, ela vivia experiências místicas, ela ouvia vozes, e foi um tanto a partir dessas vozes que ela ouvia, dessa orientação espiritual que ela tinha, que ela escreveu essa obra, que agora pertence a todos nós, a todas as pessoas que, que desejam percorrer esse caminho da verdade, também apontado pela Teresa d'Ávila. Né? Quando eu li esse livro, eu fiz logo o link com a obra do Robert Fisher. Eu acho que tem tudo a ver e é uma leitura complementar, né? Depois que você lê o livro do Cavaleiro, é uma outra grande oportunidade, né, de autoconhecimento ler essa obra da Teresa d'Ávila, um livro de 400 anos, mas muito atual. No mais, gente, quero agradecer muito você que nos acompanhou até aqui e lhe aguardo nos próximos encontros. Né? Uma satisfação vir aqui partilhar essas reflexões, são oportunidades de crescimento para mim, como eu espero que seja para cada um de vocês. Tá? Gratidão e até o próximo encontro.